Sempre tive uma vida simples. Cresci no interior da Bahia, numa vila com menos de 300 moradores, cercada por mata e estradas de terra batida. Era início dos anos 2000. A gente quase não tinha telefone, muito menos internet. Eu morava com minha avó e aos 16 anos arrumei meu primeiro emprego como babá. Uma conhecida da minha avó comentou sobre um casal do sul que tinha se mudado para um sítio afastado da cidade, a quase 40 minutos de moto, e estavam procurando alguém para cuidar da filha pequena. Disseram que pagavam bem. Era só por uns meses. Aceitei. Eles vieram me buscar de carro, um desses antigos, meio amassado. O caminho até o sítio foi ficando cada vez mais isolado. Árvores grandes dos dois lados, sem vizinhos por quilômetros. A casa parecia antiga, toda branca por fora, mas cheia de rachaduras. Lá dentro cheirava a mofo e vela queimada. O casal, Otávio e Clarice, não era muito de conversa. Diziam que a filha, Sofia, ficava sempre trancada no quarto dos fundos, pois tinha uma condição especial. Nunca me deixaram ver a menina de dia. Diziam que ela dormia muito e que eu só precisava manter a casa em ordem. Mas, à noite, era outra coisa. Na segunda madrugada, acordei com passos leves correndo no corredor. Quando fui checar, tudo estava escuro e o quarto da menina continuava trancado. Mas eu ouvi uma risadinha baixa, como se tivesse alguém brincando com carrinhos. Na terceira noite, as risadas viraram gemidos. Deitei na cama coberta até o pescoço, fingindo que não estava ouvindo, mas os gemidos vinham de dentro da parede, como se tivesse alguém dentro dela. Comecei a desconfiar de tudo. O casal sumia todo fim de tarde, por horas. Uma vez, espiei pela janela e vi Clarice enterrando alguma coisa no quintal atrás do galinheiro. Na noite seguinte, fingi estar dormindo. Por volta da meia-noite, escutei a porta do quarto da menina se abrir. Levantei em silêncio, desci as escadas devagar e me escondi atrás da parede da sala. Foi quando vi algo que me fez duvidar da realidade. O casal estava reunido com outras 4 pessoas. Todos estavam de pé, em círculo, vestindo túnicas pretas com capuzes que cobriam seus rostos. Um cheiro forte de incenso amargo preenchia o ambiente, misturado ao som abafado de sussurros em uma língua que eu não entendia. Mas parecia antigo, algo parecido com latim. No centro da sala, sob a fraca luz das velas, havia uma espécie de símbolo desenhado no chão, feito com algum pó escuro, talvez carvão ou cinzas. E ali, no meio do círculo, estava a criança. Era Sofia. Ela estava completamente nua, com o corpo coberto de desenhos esquisitos feitos à mão. Espirais, olhos abertos, números e símbolos que me arrepiaram só de olhar. Ela chorava, mas era um choro baixinho, como se já tivesse chorado tanto que não restava mais força. Seu olhar estava perdido. Não parecia mais uma criança normal. Estava em transe, ou talvez dopada. As figuras encapuzadas começaram a entoar cânticos mais altos, com uma cadência marcada, quase como se fossem parte de um ritual ensaiado. Cada um segurava uma vela alta, e quando levantaram as mãos, a luz tremulante revelou os rostos parcialmente escondidos. Um deles era Otávio. O outro, Clarice. Os dois estavam com uma expressão vazia, como se já não estivessem mais ali. Foi então que Otávio deu um passo à frente, levantando algo nas mãos. Uma faca de lâmina longa e curva, com o cabo entalhado em madeira antiga. Ele se ajoelhou diante da menina, em um dos encapuzados, com voz rouca e pausada declarou: "É o 7º. Depois desse, a colheita será nossa." Meu corpo paralisou.
Tentei entender o que aquilo significava, mas minha mente só repetia a palavra sétimo. Sétimo o quê? Sétima criança? Sétima oferenda? Era como se tudo fizesse parte de algo muito maior do que eu imaginava. Foi aí que, tentando recuar em silêncio, meu pé bateu num vaso de barro no chão. O vaso caiu e se espatifou em 1000 pedaços, ecoando pela casa. Silêncio. Todos os rostos se viraram na minha direção. O olhar de Clarice foi o mais assustador. Não havia surpresa, nem medo de ser descoberta. Havia ódio, puro e seco. Ela gritou, com uma voz que não parecia dela. Ela não pode sair viva! Nesse momento, algo despertou em mim. Saí correndo descalça pela porta, sem pensar. O chão estava úmido, cheio de galhos e pedras. A escuridão da mata parecia me engolir a cada passo. Ouvi gritos atrás de mim, pessoas correndo também. Clarice, Otávio e talvez mais alguém. Corri por horas, tropeçando, arranhando braços e pernas, até não ouvir mais nada. Apenas o som dos meus próprios soluços e do vento cortando as árvores. O céu começou a clarear, o sol nascia e eu ainda estava viva, sangrando, mas viva. Fui encontrado por um caminhoneiro que passava pela estrada velha de terra batida. Ele me levou até um posto da polícia no povoado mais próximo. Quando voltamos ao sítio com os policiais, no mesmo dia, a casa já não existia. Havia cinzas. Tudo tinha sido queimado. Não sobrou nem parede, nem móveis, nem vestígios da criança. Como se nada daquilo tivesse acontecido. A polícia até investigou por alguns dias, mas sem provas, sem corpos, sem pistas, tudo foi arquivado como um incêndio acidental. Até hoje me pergunto, Sofia era mesmo filha deles? Ou era algo que criaram para ser oferecido? E principalmente, se ela foi a 7ª, quantas outras vieram antes? Me chamo Lara. Morava com minha mãe no interior de Minas Gerais, em uma vila isolada entre montanhas e pastos silenciosos. Mas tudo mudou em 2003, depois que ela faleceu em um trágico acidente de carro numa curva da Estrada Velha. Fui enviada para viver com meu tio, o único parente vivo, em uma cidade chamada Cordislândia. Ele herdara a antiga casa do meu avô, uma construção esquecida no tempo, rodeada por mato e um silêncio que não parecia natural. Foi ali que eu descobri o tipo de história que nunca sai da sua cabeça. A história que, até hoje, me persegue em sonhos e fora deles. Meu avô era conhecido na região como um homem generoso, religioso e respeitado. Nos anos 80 e 90, ele acolheu crianças órfãs, filhos de pais mortos por doenças ou acidentes. Vizinhos diziam que ele tinha um dom. As crianças paravam de chorar, se comportavam como se fossem outras. Por um tempo, parecia um ato nobre, mas com o passar dos anos, a casa começou a ganhar outra fama. Moradores contavam que as crianças falavam sozinhas, fitavam cantos vazios da casa e à noite se reuniam no quintal, em círculos, cantando em línguas que ninguém reconhecia, músicas repetitivas, frias, sem emoção. Uma professora da cidade relatou que uma das meninas passava horas desenhando os mesmos símbolos estranhos, mãos abertas, olhos sem pupilas e espirais. Outra vizinha disse que acordou de madrugada e viu 3 crianças paradas diante de seu portão. Não bateram, não chamaram, apenas encaravam, imóveis, até o dia nascer. Quando ela saiu para ver, não havia mais ninguém, mas pegadas de pés descalços cercavam o carro dela.
E então as crianças começaram a desaparecer, uma por uma. Meu avô dizia que tinham sido adotadas, mas ninguém jamais viu as famílias. Nenhuma foi embora com malas, nenhuma visita apareceu, nenhum nome foi registrado em cartório. Era como se aquelas crianças nunca tivessem existido. A última vez que alguém viu todas elas foi uma manhã gelada, em julho de 1999. Um senhor que vendia pão disse que viu as 10 crianças sentadas no telhado, imóveis, com os olhos fixos na estrada. Pareciam esperar por algo, ou se despedir. Naquela mesma noite, a casa pegou fogo, mas só o quarto onde dormiam foi consumido. O resto ficou intacto. Meu avô foi encontrado ajoelhado no quintal, com as mãos cobertas de sangue, de tanto se arranhar. Murmurava frases desconexas. Elas não são daqui. Não são mais crianças. Elas só queriam voltar. Ele foi internado e morreu semanas depois, sem jamais dizer mais nada. Anos depois, herdei a casa e fui para lá com a intenção de reformar. A estrutura ainda estava de pé, mas o lugar parecia respirar. Sempre frio, sempre com aquele silêncio pesado. Na primeira noite, ouvi risadas, não altas, não normais. Eram como cochichos de crianças brincando ou tramando. Encontrei marcas de pequenas mãos nas paredes recém-pintadas, sujas, com os dedos estendidos, como se alguém tivesse sido puxado para dentro da parede. Uma moradora antiga me disse que todos que tentaram viver ali enlouqueceram ou desapareceram. Ela falou isso com medo nos olhos e jurou ter visto sombras pequenas espreitando pelas janelas à noite. Um dia, no porão, encontrei uma caixa com pertences infantis, bonecas antigas, uma bíblia infantil riscada e um caderno com frases repetidas. Ela disse que vai voltar. Estamos esperando. Vamos voltar com ela. Na última noite, antes de abandonar tudo, entrei no sótão. Vi dezenas de bonecas enfileiradas de costas para mim. Quando dei um passo, elas viraram a cabeça ao mesmo tempo. Uma voz, infantil, mas cansada, disse do canto mais escuro da sala: "Agora é sua vez de cuidar da gente." Corri. Nunca mais voltei para aquela casa. Mudei de cidade, troquei de número, apaguei o passado. Mas não importa o quanto eu fuja, elas ainda me encontram. Já acordei com pequenas mãos no meu lençol, impressões no espelho, rabiscos na parede do quarto com palavras invertidas. Às vezes, ouço uma cantiga infantil saindo do armário. Já fui internada por insônia profunda, mas não é insônia. É medo de fechar os olhos e acordar com elas ao meu redor, esperando que eu diga: "Vocês estão seguras agora." Elas me arranham à noite, mas não me machucam. Ainda não. Só querem entrar. Só querem que eu aceite. Já pensei em acabar com tudo, mas algo me impede. Algo me segura pelos tornozelos quando tento dormir. Pequenas mãos, pequenas vozes. Não quero ser consumida. Não quero ser tomada. Não quero me tornar parte da casa. Mas sinto que é só questão de tempo. Porque elas ainda me chamam. E esperam.